Amém. Ah, o apóstolo Pedro está falando um discurso para a igreja que está perseguida, e a igreja ela precisa ter comportamentos condizentes com a verdade do evangelho. E a igreja ela está entre duas situações: ou revidar a afronta, o agravo, partindo para a luta armada, de fato, ou abandonar essa fé de tanta perseguição, ou seja, apostasia. Seja de um lado, ou seja de outro, a igreja está dentro de uma divisão clara e, que a gente pode dizer, um divisor de águas. Ou ela vai partir para a obediência a Deus, ou ela vai partir para o espírito humano, que é fazer a justiça com suas próprias mãos, ou querer se vingar, ou apostatar da fé, ou deixar de lado toda essa fé que ela carregou e toda essa fé que ela suportou em face às perseguições que tem. Por isso o apóstolo Paulo ele tem uma capacidade, apóstolo Pedro, ele vai falar claramente sobre a vida da igreja e sobre as perseguições que essa igreja está sofrendo, e que, embora ela seja perseguida, ferida e machucada, isso é uma marca da igreja, uma marca, primeiramente, de que eles foram chamados deste mundo, escolhidos, separados, e por ter sido separados, por isso o mundo não os ama. Isso é o que João vai dizer no seu evangelho, quando Cristo diz: eu vos escolhi deste mundo para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando ele está falando desse fruto, é um fruto de gerações, irmãos. A vida de Cristo passaria a ser manifesta na vida dos apóstolos, e essa vida passaria na vida de todos aqueles. Se vocês guardarem a minha palavra, se vocês me obedecerem, se vocês guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Se me perseguiram, perseguirão vocês. Tudo que começa com Cristo, sendo nós o corpo de Cristo, isso vai acontecer com a igreja. Por isso o apóstolo Pedro ele vai dizer: não te surpreendas se um fogo ardente de perseguição está tocando a vida de vocês, está alcançando a vida de vocês. Isso não é de surpreender, isso não é para vocês se escandalizarem e dizer: que coisa é essa? Agora que eu estou com Cristo, as coisas estão ficando cada vez piores, e é isso de lado, isso de outro, eu não tinha isso, não tinha aquilo outro, e agora estou cheio de problemas, cheio de dificuldades. E o apóstolo Pedro ele diz: não estranhe a ardente provação que vem sobre vocês. Por quê? Porque isso é um sinal de que o Espírito de Deus, o Espírito da glória, repousa sobre vocês. A perseguição que veio contra Jesus veio porque ele dizia que este mundo, e é verdade, ele testemunha das obras más deste mundo. Quem gosta de ser repreendido? Ninguém nessa face da terra. Quem gosta de dizer que está fazendo uma coisa errada? Ninguém nessa face da terra. Muito pelo contrário, as pessoas querem ser aplaudidas pelas coisas que estão erradas. Não tem coisa melhor hoje no mundo de ver quebrando uma estrutura que verdadeiramente foi Deus que estabeleceu e sendo glorificado por estar quebrando essas estruturas. Mas toda vez que a igreja se levanta e diz: você está errado, essa é a conduta correta, essa é a maneira certa, o mundo vem contra a igreja, não porque é a igreja, não porque está falando a coisa certa, mas porque o Cristo está nela. E esse Cristo que falou lá atrás, ele continua a falar por meio da sua igreja. Por isso, a perseguição começa. Mas existe um ponto: quando Cristo proclamou o seu evangelho, algumas pessoas creram nesse evangelho, algumas pessoas guardaram a sua palavra, e aí ele traz exatamente isso, que se a gente guardar a sua palavra, e nós começarmos a pregar, também vai ter pessoas que vão guardar a nossa palavra. Se me perseguiram, percebam, vão perseguir vocês também. Por quê? Porque vocês são o meu corpo. E a partir do momento em que vocês começarem a guardar a minha palavra e começarem a testificar que as obras deste mundo são obras más, as pessoas vão querer exatamente desejar que você não esteja no meio dela, não esteja no meio delas. É melhor que você saia, é melhor que você seja expulso. Melhor ainda,
que a gente possa te eliminar dessa face dessa terra. É exatamente isso. O apóstolo Pedro, então, ele vai ensinar para a igreja, num tempo muito difícil, num momento de perseguição, de vias de fato, em que muitos estavam mortos e muitos saíram de suas casas fugindo, exatamente por causa dessa perseguição, que o apóstolo Pedro começa a ensinar e começa a trazer um consolo para eles entenderem que isso que está acontecendo com eles não é para se estranhar. Primeiro, é para provar a fé deles. Segundo, é para saber, ter certeza de que eles não são mais deste mundo e que o Espírito está sobre a vida deles. E por isso, eles devem acalmar, guardar a sua vida e continuar a fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Praticar o bem, como se diz o ditado popular, pratica o bem sem olhar a quem. Ou seja, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Esse é o ponto que o apóstolo Pedro está falando. Só que aí tem um detalhe. Como podemos fazer todas essas obras? Como podemos realizar num tempo de perseguição e permanecer firme? Como podemos demonstrar amor por aqueles que estão nos perseguindo, que estão nos caluniando, e ainda assim orar, e orar não para pedir a sua morte, não para pedir vingança da parte de Deus, mas pedir verdadeiramente que essas pessoas mudem o seu comportamento e chorem por elas estarem vivendo uma vida que não agrada o Senhor. E aqui entra o ponto exatamente da obra do Espírito Santo, da pessoa que Deus e o Filho, o Pai e o Filho, enviaram para nós, para que Ele pudesse nos ensinar todas as coisas. E nessa manhã a gente está dando continuidade sobre um assunto, sobre o Espírito Santo, sobre essa pessoa. Essa é a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, sendo Deus, tanto em poder, glória e majestade, tanto quanto o Pai, quanto o Filho. Esse ser tão precioso e tão maravilhoso é o que está entre nós, habita na sua igreja, fortalece a igreja, anda com a sua igreja, e é esse mesmo Espírito que não nos deixa órfãos. É esse Espírito que vai nos levar e nos conduzir exatamente a uma vida de arrependimento, a uma vida de entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. É Ele pelo qual vai nos guiar nas tomadas de nossas decisões, decisões essas que cabem somente a mim e a você. Quando eu falo isso, não são decisões tipo, com quem eu vou casar? Qual é a minha profissão? Quem eu vou escolher? Aonde eu vou morar? Aonde eu vou estudar? A forma como eu vou criar meus filhos? São decisões particulares e pessoais. Concorda comigo até aí? Essas decisões particulares e pessoais, você precisa de um conselheiro. E esse conselheiro não é as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas não nos aconselham. Ela só vai nos aconselhar se o Espírito, que é o mentor dela, nos ensinar a interpretar. Do contrário, a gente vai interpretar por nós mesmos e estamos sem conselheiros. E a Escritura vai se tornar para nós uma ferramenta de destruição e não de salvação. Por isso que é tão importante a gente ter um mentor. E o mentor é o Espírito Santo. O mentor é aquele que vai nos guiar a toda a verdade. Quando Cristo, ele nas últimas horas do seu sacrifício, ele disse: eu vou enviar o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, aquele que vai guiar vocês em toda a verdade de Deus. Tudo que for verdadeiro, irmãos, procede de Deus e procede do Espírito de Deus. O fato de uma coisa ser falsa, errada, enganosa, quando o Espírito está em nós e nós damos ouvidos a esse Espírito, a gente verdadeiramente consegue perceber: isso está enganado, isso é um erro, isso é falso, isso não é verdadeiro. O Espírito começa a nos mostrar exatamente dessa forma, por meio das Escrituras, abrindo nossos olhos para a verdade, para que nós não sejamos enganados nas tomadas de decisões que temos. E de que maneira Deus vai fazer essas obras? Sempre será pelo seu Espírito que nos foi outorgado. Abra comigo sua Bíblia. Livro de João.
Livro de João, capítulo de número 2. Verso de número 27. João 2, verso 27. Primeira João? Primeira João. Primeira João. Certo? 1 João, capítulo número 2, verso 27, diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. O apóstolo estava falando para a igreja, dizendo que o Cristo que derramou a unção, ou seja, o seu próprio Espírito, derramou sobre a igreja, ela permanece em vocês. E aí ele diz uma coisa: e vocês não têm necessidade de que alguém vos ensine coisa alguma. Como é que é? O Espírito está sobre nós e nós não temos necessidade que alguém nos ensine coisa alguma. Pergunta que que não quer calar. Qual é a minha função aqui? Me digam. Ensinar. Segundo esse texto, qual é a minha função aqui? A Bíblia diz claramente: vocês têm a unção do Santo, é o Espírito, é o derramado Espírito. E ela permanece em você. Por quê? Porque você foi lavado e redimido. E ele faz um ponto que é importante, que quando o Espírito desceu sobre a minha vida, ou desceu sobre a vida de você, esse Espírito não passou pela nossa vida e foi embora. Ele permaneceu. Isso é o resultado de uma obra que Cristo fez na cruz do Calvário, que levou com que os nossos pecados fossem completamente perdoados. E uma vez estando debaixo desse sangue, lavados e redimidos, o Espírito pode habitar, porque antes o Espírito não habitava, ele passava na vida das pessoas. Ele ficava apenas por uma capacitação. Quando você olha no Antigo Testamento, o Espírito pairando sobre a vida de alguns homens, não eram muitos, de alguns homens, a gente pensando: olha, esse homem foi salvo. Eu disse: não misture, porque o Espírito Santo, quando para sobre a vida de uma pessoa, no Antigo Testamento, é para uma capacitação, para uma tarefa específica que ele tem que fazer. Por isso a gente tem dificuldade de pensar: será que Sansão foi salvo? Perceba, quando o Espírito está lá no Antigo Testamento, realizando as suas obras de capacitação para desempenhar uma função específica, a gente percebe que homens de Deus, como eu falar homens de Deus, no sentido de que acreditaram em Deus para a realização dessa obra, a gente percebe a pessoa de Gideão, a gente percebe a pessoa de Jefté. Para quem não sabe, Jefté foi um dos juízes de Israel. Mas a Bíblia declara que ele sacrificou sua filha. Por que um homem vai sacrificar sua filha? Porque ele ganhou uma vitória e ele fez um voto dizendo: a primeira coisa que eu ver sair da minha casa se oferecerei ao Senhor em sacrifício. Porque a mente dele ainda era uma mente
entre dois deuses. Os deuses do paganista, da terra de Canaã, aceitavam sacrifícios de homens. Jefté ainda está entre dois pensamentos. Um pensamento errado a respeito do mundo, das coisas deste mundo. Ao mesmo tempo, ele acredita em Deus. E faz um voto todo louco, todo precipitado. E quando ele faz o voto todo precipitado e ele vê sua filha, a Bíblia declara que ainda no livro de Levítico, a pessoa podia, se eu fiz um voto precipitado da minha cabeça e eu vi que eu fiz besteira, você poderia pedir perdão a Deus, oferecer um sacrifício de animal e o teu pecado seria perdoado. Mas ele prefere fazer o sacrifício da filha. Tem coisas que são muito estranhas nas Escrituras Sagradas, sabe por quê? Porque o sangue não está lá no Antigo Testamento. Porque quando Cristo ele nos chama e Ele nos perdoa os pecados, Ele faz exatamente um perdão, irmão. Uma vez que Ele declarou você justo, você não se torna mais culpado. E uma vez que você está declarado justo e não se torna mais culpado, o Espírito pode habitar na tua vida porque o Cristo vive em você. E não é mais você mesmo. E a partir de então, Cristo, por meio do seu Santo Espírito, Ele vai começar a mudar nosso entendimento por meio dessas Sagradas Escrituras, que o Espírito vai nos revelar essa verdade. De maneira que essa verdade agora das Sagradas Escrituras, a gente comece a entender plenamente como é que a gente deve viver uma vida que agrade a Deus. Então, quando a gente tem no Antigo Testamento obras que os homens fizeram e erros que os homens cometeram, perceba, o Espírito está capacitando essa pessoa. Isso não significa dizer que essa pessoa está salva. Pode ser que esteja salva, pode ser que esteja perdida, não importa. Mas o foco ali é que o Espírito habitou na vida daquela pessoa, passou naquela vida daquela pessoa para exercer um determinado tipo de função específica. Durante esse período, pode ser que essa pessoa esteja realmente salva, mas pode ser apenas como Saul, que o Espírito veio, capacitou ele para fazer uma obra, e ele fez essa obra, e depois ele se afastou de Deus, e o que acontece? O Espírito foi. Sobre Davi, o Espírito continua sobre ele. Em Davi, a gente tem tanto uma obra de capacitação para ele vencer, para ele ser rei, e para o Espírito permanecer sobre a vida dele. Lá você pergunta no céu, por que Deus fez isso? A gente não sabe. Mas sabe que Deus escolhe os seus para uma determinada tarefa. Por isso não se surpreenda se algum dos nossos irmãos, sejam conhecidos ou não, eles caírem em pecados e depois eles estarem fazendo alguma obra para Cristo. Não se escandalize com isso. Porque todos nós seremos julgados pelo aquilo que fizemos para o corpo, para Cristo. Bem ou mal, todos seremos. O que importa para nós aqui, agora, é que a gente entenda que o Espírito foi nos enviado exatamente para nos corrigir e nos levar a toda a verdade. Do contrário, a gente vai imaginar que as coisas que nós fazemos nessa terra nos garante salvação. De que as obras que realizamos aqui são as mais maravilhosas e os olhos dos homens brilham, e isso nos garante uma entrada nos céus. Essa é a razão do engano das pessoas. E essa razão é tão verdadeira e é tão poderosa, amados, é tão poderosa. Esse engano é tão forte, sabe por quê? Porque a gente vive num mundo em que as pessoas são ovacionadas ou elogiadas ou homenageadas por aquilo que elas fazem. A gente não quer saber os motivos que as pessoas fazem o que fazem. Se é alguma coisa boa, aos meus olhos eu elogio. Se não é, eu deprecio. E não importa, e não tem nada a ver com Deus nessa história. Tem a ver com aquilo que eu acho que é bom e é certo. Aquilo que é errado e mal, segundo os meus olhos. Eu não me importo se o mundo quer e se o mundo não quer. É comigo. O referencial sou eu. De maneira que as pessoas, elas começam a olhar para as outras pessoas e começam a dizer assim mesmo, mas todo mundo faz. É assim ou não é?
Tem irmão da igreja que faz. Tem aquele cara que é da igreja, que é pastor, ou que ele já deu tanto testemunho bonito, mas ele está fazendo. Sinal que está me chancelando, ou seja, está me subsidiando, para que eu faça também. Porque se ele, que tem mais tempo e conhece mais de Deus, faz, é sinal que está certo. E esse é o ponto em que o Espírito entra nas nossas vidas e começa a dizer, errado. O problema é quem dá voz, quem dá ouvidos à voz de Deus. Vós atende à unção do santo e a unção do santo permanece. Vocês não necessitam de que ninguém vos ensine coisa alguma. Olha o que ele diz, coisa alguma, irmão. Ele não está falando, quando é coisa alguma, é coisa alguma. Não sobra nada, nem as escrituras, nem qualquer outra coisa fora das escrituras que a gente possa aprender, não separa nada. Não precisa que ninguém... Agora, por que ninguém precisa? Porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não serei eu que vou convencer vocês. Eu posso ensinar, posso falar, como Leci diz, não, tu está aqui para ensinar. Eu posso fazer isso, mas isso para mim e para vocês não é nada. Porque vocês vão me ouvir, e se o Espírito não tomar essa palavra para o teu coração, para o coração da Lana, para o coração do Samuel, para o coração da Rose, entra para um lado e sai para o outro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como o Espírito diz pela palavra, diz por um pregador, diz por um músico, diz por um pai, diz por uma mãe, diz por um macumbeiro, irmãos. Certa vez eu estava na minha igreja, muitos anos atrás, acho que tem uns 20 anos, eu acho. E uma certa mulher, já mãe de filhos muito louca, na minha cidade, é tipo um conjunto habitacional, mas o conjunto habitacional tinha mais gente do que aqui, do Alto Paraíso todinho. E ela sempre viveu uma vida extremamente louca, de droga, de prostituição, louca mesmo. Tratava dos filhos, uma loucura só. Ela vem, Cristo alcança a vida dela, ela foi salva, uma libertação assim profunda na vida dessa mulher, sabe? Acabou com tudo, com droga, tudo assim, pá, de uma vez. E a gente começou a acompanhar essa senhora, jovem senhora. E o pai dela era macumbeiro. O pai dela era macumbeiro. Não sei nem se ainda é, nem sei se está ainda vivo. Então a gente foi visitar ela, né, para saber como é que estava a história, porque ela faltou um dia, disse, não, bora ver como é que está essa menina, vamos lá. Aí a gente foi, eu e mais 2 pessoas, eu acho. Sentamos na casa dela, o pai dela abriu a porta, sentou, ela sentou, aí a gente sentou do lado, não, só vim saber como é que você está e tal. Está com algumas dificuldades, alguns problemas, mas vai dar certo e tal. O pai dela vira assim mesmo e disse, irmão, macumbeiro. O que essa menina tem que fazer é trabalhar, começar a fazer alguma coisa. Porque cabeça vazia é o quê? Oficina do diabo. Ele falou essa palavra e foi embora. Só falou isso, irmão. Essa menina tem que trabalhar, fazer as coisas direito e para colocar coisa na cabeça dela, para ela não ficar à toa. Porque cabeça vazia é a oficina do diabo. Ele parou, fechou e foi embora. Quando ele foi embora, ela que estava sentada, está vendo só a luta que eu enfrento aqui? Está vendo só a luta? Esse diabo fica falando toda hora. Ele disse, teu pai está certo, menina. Eu só falei isso para ela. Teu pai está certo, isso não foi o diabo, isso é Deus falando com você. Não importa se ele serve os demônios, o importante agora é que ele falou uma verdade, você tem que reconstruir sua vida, e se reconstrói sua vida procurando um trabalho.
colocando a vida em oração, colocando a nossa vida aos pés do Cristo. Cristo não é só oração e não é só leitura da Bíblia, existem coisas que nós devemos fazer. Você é mãe, você tem que cuidar dos seus filhos, cuidar que eles ainda são pequenos e ainda tem chance de tu ensinar para ele o caminho que deve seguir. Entende agora? Porque eu falei que agora eu sou cristão, ela passou a me ouvir, mas ela não conseguiu ouvir o pai dela, que é a autoridade, embora ele seja um macumbeiro. Mas ele falou a verdade. Quão difícil é a gente ouvir alguém que a gente reconhece que é do inimigo. Quão difícil é a gente ouvir que a gente percebe que uma pessoa é um nosso inimigo, mas é Deus que está usando esse inimigo para nós. Para isso a gente vai precisar o quê? Ter ouvidos para ouvir. Diga. Exatamente. Por isso que o Espírito ele tem que conduzir a gente em toda a verdade. Porque senão a gente vai levar as pessoas a tomar as decisões, tipo, eu sou um pastor, eu tenho um certo nível de importância no meio de vocês, vocês levam a minha palavra em consideração, pela posição e pela posição que eu tenho, pela posição em que exerço. Isso é bom, mas isso não é tudo. É necessário que essa minha posição, a palavra que saia daqui, esteja alinhada com essas Sagradas Escrituras, e não somente está o que está na Escritura, mas se a interpretação de fato é verdadeira. Não é somente eu falar o texto que está lá, não é somente eu dizer que está nas Escrituras e você conferir, não, realmente está na Escritura. Mas será que é exatamente isso que Deus está falando nesse texto? Quem vai te ensinar? O Espírito, irmão. É o Espírito sempre que nos ensina. É por isso que a gente tem que ter um coração extremamente humilde para ouvir dele. Do contrário, a gente vai seguir homens, embora sejam homens em posições de autoridade dentro da igreja, mas seguiremos homens. Teremos preferência humana e não a preferência verdadeira pelo aquilo que Deus começa a dizer nas suas Sagradas Escrituras. E o resultado disso são erros que nós iremos cometer, falhas terríveis na nossa vida. Por isso o Espírito ele está desde o início, desde Gênesis. E quando ele chega no Novo Testamento, com a derramada do seu Santo Espírito, ele começa verdadeiramente a capacitar a igreja da mesma forma que capacitava antigamente, só que com um detalhe, ele vem e obedece ou permanece na vida dessa pessoa, porque ela é um eleito, porque ela é um salvo. Não somente para uma obra de capacitação para realizar alguma tarefa no meio da igreja, seja tocar, seja cantar, seja aconselhar, seja administrar, seja estar com o irmão, seja confortar, seja exortar, não importa o dom e o talento que Deus concedeu ao teu coração, mas é feito exatamente uma obra do Espírito Santo na tua vida para abençoar a vida da igreja. E a partir do momento em que você exerce essa obra, você também passa a ser edificado, porque você percebe que Deus conta com você para essa obra de edificação do corpo da igreja. Por isso que ninguém, ao mesmo tempo que é indispensável, ou seja, sem mim nada acontece, ninguém é indispensável. Todo mundo também é dispensável. Por quê? Porque Deus colocou cada um de nós para realizar a sua tarefa. E toda vez que nós não realizamos aquilo que me compete, aquilo que lhe compete, a igreja vai sofrer um determinado baque. Mas como o Espírito habita, o Espírito vai fortalecer outros membros para realizar essa tarefa, não como deveria ser para aquele que foi chamado para essa obra. Vocês percebem que, vou colocar um exemplo simples assim, vocês percebem que quando a gente não tem um grupo de louvor, os meninos cantando direito,
Aconteceu poucas vezes. Não se torna muito mais difícil a igreja cantar junto? Sim ou não? Não é verdade? Se torna mais difícil. A pergunta é, deixamos de cantar alguma vez? Não. Nunca deixaremos. Porque não é a habilidade que leva a gente a tocar e a cantar para Deus. Mas é o que a gente tem, se todo mundo é desafinado. Pouco importa, o importante é que todo aquele que tem vida, ou tem fôlego de vida, o que é que a gente deve fazer? Louve o Senhor. Deus está falando, é aqueles que são afinados que devem louvar o Senhor? Não. Mas é bem melhor que a gente tenha pessoas que foram chamadas para esse serviço e ajude a igreja nessa tarefa de cantar, nessa tarefa de se desenvolver na arte do canto, na arte da música. Mas não é porque talvez não venha a ter isso que a igreja deixa de cantar. Vocês estão dando para entender? Se não tiver pregadores habilidosos, bons naquilo que Deus chamou, será que não vai levantar ninguém para pregar a palavra? Para edificar a igreja? Vai levantar, irmãos. A igreja vai passar por tempos de dificuldade, porque não tem muitos pregadores, porque não tem nenhum grande capacitado para fazer essa obra. Todavia a igreja continuará sendo nutrida, porque ela não é nutrida por causa do homem, mas por causa do Espírito que habita neste homem. E o Espírito que habita neste homem, ele sabe dar a ração necessária para a minha vida e para a sua vida, para que nós não venhamos naufragar na fé. Ele vai dar condições suficientes para que nós possamos suportar as dificuldades. Preste atenção, amados. Quando o apóstolo Pedro escreveu essa carta, ele não está perto dos irmãos, ele está em Jerusalém, talvez em Roma. E os irmãos estão no outro lado do mundo, vamos colocar assim dizer. Quem são os pastores? Quem são os pregadores? A gente olha e a gente pensa que é João que está pastoreando, é Pedro, é Tiago, é Paulo. Não, amados, eles ficam 2, 3 anos e vão embora e colocam outro. Com certeza, infinitamente menos capacitado do que o apóstolo que abriu as portas. Mas o Espírito está lá. Por isso que João escreve, vocês não precisam de ninguém que vos ensine, porque a unção permanece em você. Não precisa de coisa alguma. Quando eu falo de coisa alguma, não é que ele elimina as coisas da igreja, como pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos. E não está eliminando isso. Mas não são esses homens que edificam a igreja, mas o Espírito que habita nesses homens, que os capacitou, é que faz essa obra de edificar a igreja. Se a gente pensar que a gente não tem esse, não tem aquele, a gente está perdido porque a gente está pensando errado. Porque o pensamento correto é, se o Espírito é que edifica a igreja e ele faz todas as coisas, como ele apraz, ou seja, da forma como ele deseja, a gente não precisa temer, porque a gente não está órfão. A gente não está fazendo essa obra sozinhos, irmãos. A gente está caminhando com alguém que está nos trilhando e nos guiando a toda verdade. Queria que você abrisse sua Bíblia. Efésios capítulo 1. Do verso 11 ao verso 18. E alguém abre em Romanos capítulo 8, verso 15. Livro de Efésios, capítulo 1. Esse texto eu vou ler e depois, quem achou, lê o texto de Romanos 8, 15. Efésios, capítulo 1, verso de número 11 ao verso de número 15. Aliás, verso de número 18 diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Ele fala duas coisas que é importante para que nós entendamos aqui. A primeira é que quando o Espírito foi enviado por Cristo e ele permanece em nós e não vai embora de nós, diferentemente do Antigo Testamento, que ele vinha sobre a pessoa, capacitava para uma obra, seja um profeta para profetizar, seja um juiz para julgar, seja um rei para governar, e depois partia. Diferentemente, o Espírito Santo agora desce sobre as nossas vidas, para sobre nós, pousa sobre nós, ou seja, ele está calmo e quieto em nós, por causa exatamente que os pecados nossos foram todos perdoados, e então o Espírito capacita nossas vidas para realizar alguma tarefa no meio do seu corpo, da sua igreja. Não exatamente aqui dentro dessa casa, não exatamente dentro dessa estrutura de ferro e tijolo, não é sobre essa estrutura, mas é sobre a igreja viva, a igreja que compartilha a sua vida em Cristo e que está no Cristo. Esse mesmo Espírito que para e pousa e permanece em nós, esse Espírito é um selo das nossas vidas. Um selo significa dizer que aquilo é propriedade particular de outra pessoa, e essa outra pessoa é o Cristo. Por isso que o Espírito que está em nós e sela-nos até o tempo da vinda de Cristo, porque quando Cristo vier, ele vai pegar o seu selo. Então, ele está segurado, quando ele abre o selo, ele toma nossas vidas para si. Esse é um selo, está selado, propriedade, algo que está em propriedade de outro, que no caso o Espírito Santo está tomando posse daquilo que é de Cristo. Quando Cristo vier, ele sendo o penhor, ele devolve isso e nós somos recebidos por Cristo. Essa é a primeira coisa que Cristo fala de si. Eu estou enviando o Espírito para parar na sua vida, para permanecer na sua vida, e também como um selo e como penhor da tua vida, que você não pertence a você mesmo. Está agora sob a mão e a autoridade do Espírito. Todavia, esse Espírito que domina sobre as nossas vidas, na verdade, esse Espírito está tomando aquilo que é de Cristo, porque ele disse Cristo, ele receberá daquilo que é meu. O que Cristo ele vem para comprar é dele, e quando ele nos comprou, ele derramou do seu Espírito em nossas vidas, para que nós possamos permanecer nele. Aí ele faz uma segunda coisa, esse Espírito não somente testifica que nós pertencemos ao Pai, pertencemos ao Filho, mas o Espírito também vai testificar uma segunda coisa, que quando o Espírito habitou nas nossas vidas e habita nas nossas vidas, ele passa a abrir nossos olhos para ver aquilo que a gente não consegue ver. Por isso ele vai dizer que ele faz uma oração e se alegra, o apóstolo Paulo, por ver a igreja caminhando na verdade. Mas ele diz assim mesmo, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que Deus está dizendo é que, embora eu seja salvo, embora o Espírito habite em mim, é necessário que esse Espírito me dê um espírito de revelação e de sabedoria. Esse espírito de revelação e sabedoria é para que a gente possa conhecer quem é aquele que nos salvou. E quando a gente conhece quem de fato é quem nos salvou, que é Cristo Jesus, a gente vai conhecer também o Pai, porque quem vê o Filho, vê o Pai. Quem ouve o Filho, ouve o Pai. Quem vê as obras do Filho, vê as obras do Pai. Mas se eu não conheço o Filho, tampouco eu conheço o Pai. E então ele diz, iluminado os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, ou seja, da sua vocação. Qual é a tua esperança? É esse mesmo Espírito que vai nos dizer, nossa esperança não está nesta vida, está no futuro, está no porvir. Um dia Cristo há de me ressuscitar, ainda que eu pereça, ainda que eu morra, e ainda que meu corpo vire pó e cinza, um dia Cristo me ressuscitará e habitarei com Ele para sempre, num corpo de glória. Esse é o chamado. Mas presta atenção, embora essa promessa seja tão gloriosa, em tempos de dificuldade a gente não lembra dela. É ou não é? Em tempos do pecado, a gente não percebe que a nossa vida no futuro é muito maior do que qualquer prazer momentâneo que este mundo possa nos oferecer. Por isso ele diz, qual é o chamado? E um chamado é, eu te tirei deste mundo e te dei algo que ninguém pode te dar. Por isso o Espírito ele tem que abrir nossos olhos para ver essa revelação. Para que essa revelação seja verdadeira no nosso coração. Uma crença absoluta, para que eu não fique ligado aos tesouros deste mundo, aos tesouros que ladrão rouba, que a traça come, que a ferrugem corrói. Tesouros esses passageiros, tesouros esses efêmeros. Mas como eu posso comparar o tesouro dos céus com o tesouro dessa terra, se o Espírito não abrir meus olhos para ver a realidade deste mundo podre e caído, diante da realidade contrária de um tesouro eterno que está nos céus? É necessário que o Espírito abra meus olhos para saber qual é a esperança do seu chamado, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quanta glória que Deus está nos dando, quando Ele disse que o Filho é, como Ele diz verdadeiramente no final, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Essa herança é de Cristo. E a Bíblia declara que é essa herança de Cristo, Ele passou para a igreja. Se todo o poder foi dado nos céus e na terra, irmão, para o Cristo, e o Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, todo o poder nos céus e na terra também está sobre a igreja, e ela é administrada por meio do seu Santo Espírito. Uma vez que o Espírito habita na igreja como um corpo, ele passa a viver e a ordenar no meio desse mundo caído, uma autoridade que nenhuma instituição tem. Poder de fechar os céus e abrir os céus, isso só a igreja tem. Perdoar pecados e reter os pecados, só a igreja tem. Se você acha que isso é pouco, isso é tudo, irmão. Isso é tudo. E no final do livro de Apocalipse ele diz, aquele que vencer, darei o direito de sentar no meu trono, no trono de meu Pai, porque quando eu venci, eu sentei no trono dele, agora quem vencer, também sentará nesse trono. São heranças que Deus tem, uma riqueza de glória tão enorme, que o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, não se pode comparar com as tribulações desse mundo, com as dificuldades desse mundo, com os sofrimentos desse mundo, com as perseguições do mundo, não se pode comparar com a riqueza,
com a glória que há de nos ser revelada no futuro. Não tem como comparar, não tem como. Por isso que ele vai dizer assim, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, isso foi Deus que preparou, nem subiu no coração humano, ou seja, não conseguiu nem projetar uma imagem daquilo que poderia ser tão glorioso, tão maravilhoso. Isso o homem não conseguiu. Mas o Espírito nos traz esse entendimento para saber qual é a nossa herança em Cristo Jesus. E então ele diz, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerce em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Esse mesmo Espírito que leva a gente a ter esse chamado, essa promessa de uma vida com Deus. E essa vida com Deus requer, ou melhor dizendo, dá-nos o direito de ter tantas regalias, tantas maravilhas da parte de Deus, mas isso tudo no porvir. Ele diz assim mesmo, esse mesmo Espírito, ele proporciona a você e concede a você força, segundo o poder dele, não segundo a minha força de entendimento, não segundo a minha força de persuasão, não segundo os meus recursos, irmão, nem a minha inteligência, ou qualquer tipo de coisa que possa estar em mim. Mas segundo a sua força, ele me faz ver e andar nessa vertente. Vertente essa de força tão poderosa que fez com que o Cristo que estava morto, ele ressuscitasse dentre os mortos. E não somente isso, levasse ele até os céus e o fizesse sentar nas regiões celestiais. O que o apóstolo Paulo está falando para nós é que esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo e o fez assentar, ou seja, ser elevado da terra até os céus e ser colocado ao lado direito de Deus, essa mesma força, esse mesmo poder está em nós para nos fazer ressuscitar, nos fazer subir aos céus e nos fazer sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso não procede de mim, isso não procede de você. Isso procede única e exclusivamente do poder do Espírito que habita em nós. Agora, se a gente acha que é tão fácil, talvez a gente diga, mas deve ser fácil, todo aquele que aceita Cristo e deve caminhar desse jeito. Escute uma coisa, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 15. Aba. O que ele está dizendo aí, Adna? Pode falar. Não, o que ele está dizendo? Que Deus deu o quê? O seu Espírito, correto? Um Espírito de quê? Não, ele não te deu o Espírito de escravidão, mas deu um Espírito de adoção. Certo ou não? Se ele é um Espírito de adoção, tem alguém adotado aqui? Tem algum filho que é adotado aqui? Não. Pessoa que eu fui adotado. Assim, tem alguém? Não, a senhora adotou, então... Eu vou tentar conversar com a senhora, quem sabe a gente consiga chegar nesse comum acordo. Porque é diferente a gente adotar, porque é um sentimento diferente, porque a gente escolhe, correto? Quem é adotado não escolhe, não é verdade? Dificilmente, não quero não essa. Dificilmente, na maioria das vezes ele aceita, porque não tem ninguém por ele. Só de ele ser escolhido já é uma maravilha. Pense assim. A senhora já tinha um filho quando a senhora adotou ela? Né? Foi uma adoção legal mesmo? Ou foi tipo assim, minha sobrinha não tinha o quê, eu agarrei e adotei como minha filha. Mas foi uma adoção legal ou não?
Não tinha mãe nem pai, né? Ninguém cuidasse. Tá bom. Agora a minha pergunta é: ela duvida do seu amor? É isso que eu estou querendo saber. Porque quando a gente tem um outro filho, concorda comigo? É provável, pela nossa mente maligna e perversa, corrupta, nosso coração é perverso, que a gente comece a pensar: ela faz isso porque é ela, é filho dela, do sangue dela. Porque eu não sou filha, eu sou assim. É ou não é? Pode passar isso na cabeça? Essas loucuras são tão violentas na nossa mente, irmãos. O pecado é tão terrível na nossa mente que a gente não é capaz de amar as pessoas e entender que elas realmente estão nos amando. A gente tem dúvidas sérias a respeito do amor que essa pessoa tem por nós. E por isso a gente começa a bolar coisas na nossa cabeça. Vou contar aqui a irmã da Jussiara, a Ingrid. Ela não parece nem com a mãe nem com o pai, de fato. Não é adotada. Não é. Ela é filha legítima. Mas ela não parece. Parece talvez com os parentes dela, parente da mãe dela, uma coisa assim. Só que na cabeça dela, de adolescente, ela achava que ela não era. Porque eu não sou adotada. Porque eu devo ser adotada. Porque eu devo ser... Irmão, crente, irmão. Cresceu na igreja. Isso traz perturbações na sua alma e começa a trazer danos na sua estrutura psíquica, verdadeiramente de como se relacionar. Então ela sempre tem um sentimento de inferioridade. Cresceu na igreja, o Espírito está nela. E sempre o pai e a mãe nunca tinham dito: não, você é nossa filha. Aí ela foi crescendo, Deus foi trabalhando no coração dela e passou essas loucuras. Mas de vez em quando vem essas loucuras de novo. Aí ela joga para fora, joga de lado. O meu ponto aqui, irmãos, é que quando a gente é adotado, vai haver um ponto de interrogação na nossa cabeça. Será que eu tenho todos os privilégios que um filho tem? É ou não é? Isso não é, eu não estou falando absurdo. Deus, sabendo dessa história, o que é que Ele fez? Ele enviou um espírito de adoção nas nossas vidas. Um Espírito Santo, que testifica da verdade. E que nós agora, em nós, esse Espírito faz o quê? Ele clama e diz: Abba, Pai. O que ele está dizendo? Que esse Espírito que habita em nossas vidas e que nós fomos adotados por Cristo e que Cristo realmente é um Filho de Deus, o único Filho, em essência, em poder, em glória, em tudo. Ninguém é como Ele, mas Ele nos adotou. E aqui é então interessante um ponto, é que quando o Espírito habitou nas nossas vidas, a gente era incapaz de dizer para Deus que Ele é o nosso Pai. O Espírito vem para nossas vidas para nos capacitar, nos fazer acreditar que Ele é nosso Pai. Duas coisas que são importantes para que a gente entenda algo que é precioso para nós. E assim eu termino hoje. Na antiguidade, preste bem atenção, na antiguidade, era muito comum as pessoas adotarem filhos. E dentro do período romano, havia uma separação muito grande entre um filho verdadeiro e um filho adotado. Uma separação enorme, mas radical. De tal maneira que existia uma coisa: quando um filho natural de pai e mãe era nascido, eles consideravam que esse filho só se tornaria filho quando eu o aceitasse. Tipo assim, a Luzia teve um filho, o Wilson. É o primeiro, o Wilson? Não, acertei até. Aí o Wilson teve. O Romano aqui, Lecides, olha para o menino e disse: não sei não. Por uma série de razões, ele analisa o filho, mesmo que saiba que o filho é dele. Aí ele passa alguns dias. Depois de alguns dias, disse: é meu filho. Aí ele toma o filho, e o filho se torna dele. Beleza. O tempo passa,
E esse filho começa a fazer malcriação. Fica mais adulto e continua fazendo malcriação. Sabe o que é que eu vou fazer? Cortei ele de ser meu herdeiro. Ele já não é mais meu filho. Cortou. Passou a bola. Não vai receber uma herança. Com o tempo, antes que isso aconteça, Lecide faz uma coisa, disse, eu vou adotar o Otávio para mim. Otávio não tinha pai nem mãe, vamos considerar assim. Aí lá vai, o Otávio foi adotado por Lecide. O projeto, o direito romano daquele tempo dizia uma coisa, quando você adota uma criança, ela tem as mesmas prerrogativas do seu filho. Ela é mais especial que o seu filho porque você escolheu essa criança. Quando nasce, você não escolhe quem é, mas quando você adota, você escolhe quem é essa criança. Você escolhe, com todos os defeitos, com todas as falhas, você consegue olhar tudinho e você escolheu. Quando você escolheu essa criança, ela nunca mais deixa de ser filho. Um filho legítimo deixa de ser filho, mas um filho adotado nunca mais deixa de ser filho. Ele nunca mais, ele sempre entra e herda aquilo que o pai tem. Se o pai quiser tirar a herança de todos os outros filhos naturais, ele pode. Mas do filho adotado, não pode. Para que vocês entendam tão sério o direito romano, que é do tempo de Cristo, quando o apóstolo Paulo ele fez menção de um espírito de adoção, ele está dizendo assim mesmo, quando Deus te adotou, acabou, não tem como mais ele te rejeitar como filho, não tem como mais ele te retirar da herança, não importa o que aconteça, se tu faças bem, tu faças mal, ele salvou a tua vida, ele transformou a tua vida e ele mudou a tua vida, e a tua vida pertence a ele para sempre. Como eu falei, o direito romano fez com que imperadores adotassem filhos. E esses filhos tomaram o lugar do imperador. Substituíram ele, ao invés do próprio filho nascido dele. César teve um outro filho, adotado, que ele entrou no lugar dele, como o herdeiro, e não o seu próprio filho. E não foi por morte nem assassinado, foi escolha do imperador colocar o filho adotivo no lugar e no trono. Ou seja, o sangue de uma casa não seria mais, tipo assim, do sangue verdadeiro, mas de outra pessoa, mas era o nome dele. Isso é o processo pelo qual o Espírito está nas nossas vidas e nos capacita exatamente para dizer, Deus como Pai, e como a Bíblia vai dizer, ninguém diz, é o Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. A beleza disso, irmãos, está exatamente na herança que Cristo nos colocou e nos deu. Um Espírito para nos guiar na verdade e nos dizer coisas mais básicas e simples, para que a nossa cabeça não fique duvidando, será que Deus me salvou mesmo? Será que realmente eu sou filho de Deus? O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E esse mesmo Espírito, ao testificar com o nosso Espírito que somos filhos, ele nos força a dizer, Pai, meu Pai. É por isso que a gente caminha e permanece no Espírito, para viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, ou a gente vai se afastar e entristecer esse Espírito, embora ele não saia da nossa vida, a gente vai entristecer porque a gente não estaremos dando ouvidos à sua voz. Caminharemos segundo a dureza do nosso coração. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como o povo fez no passado, no deserto, em que caíram mais de 30, 40, 4 mil, 7 mil pessoas, porque não ouviram a voz de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e façamos exatamente uma busca por esse Espírito, porque Ele habita em nós. É necessário que esse Espírito esteja alegre com as nossas vidas. E tudo que necessita para que Ele se alegre com nossas vidas é que a gente
Ouça Ele. Ouça Ele. Ande com Ele. Não ande sozinho. Não empurremos o Espírito para o lugar que Ele não quer ir. Como se nós somos a casa ambulante de Deus, a gente está obrigando o Espírito a entrar em lugares, a ver coisas, a ouvir coisas que o Espírito não quer ver, ouvir e nem quer entrar. Porque nós não estamos dando atenção ao Espírito que habita em nós, o qual nos diz: você é filho, fale com o Pai.